Olá, tudo bem com você? Está começando o programa MPTV, o seu canal de comunicação com o Ministério Público da Paraíba. No programa de hoje você vai ver uma reportagem sobre a ação civil pública ajuizada pela Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público de Patos, devido à contratação irregular de escritórios de advocacia e de contabilidade no município. Também vai ver reportagens sobre as medidas adotadas pela Promotoria de Justiça de Souza em relação às irregularidades detectadas no concurso público que seria realizado pelo município e sobre o termo de ajustamento de conduta celebrado pelo município de São José de Piranhas em relação ao NACAP, o Núcleo de Assistência de Crianças e do Adolescente localizado na cidade. No estúdio, vamos receber a promotora de justiça Ana Maria França, que vai falar sobre o controle externo da atividade policial. Fique com a gente, o MPTV está no ar. Mais de 12 mil pessoas se inscreveram para disputar uma das vagas oferecidas no concurso que seria promovido no ano passado pelo município de Souza. Mas irregularidades constatadas pelo Ministério Público Estadual na organização do certame levaram ao ajuizamento de uma ação cautelar, requerendo a suspensão do concurso. Desde então, várias medidas vêm sendo adotadas pela promotoria para garantir a lisura no concurso e os direitos dos candidatos. É o que você confere agora. Este rapaz, que prefere não se identificar, temendo represálias políticas, estudou meses para disputar uma das vagas de guarda de trânsito publicadas no edital para concurso da Prefeitura de Souza no ano passado. Ele conta que todo o tempo e investimento nos estudos acabaram sendo frustrados pelas falhas da empresa organizadora. Eu me candidatei para a vaga de guarda de trânsito. Me preparei, perdi tempo estudando. Paguei, né? Foi um investimento pequeno, mas foi meu dinheiro e não aconteceu o concurso, como você já sabe. Segundo o candidato, o dinheiro da inscrição também nunca foi devolvido. Até agora a gente não recebeu, eu creio que ninguém, eu pelo menos não recebi o dinheiro e também não recebi nenhuma justificativa de que iria receber algum dia. Não, até agora ninguém entrou em contato com a gente, nem a empresa que preparou o concurso, nem a Prefeitura de Souza. Mais de 12 mil candidatos se inscreveram para concorrer a uma das vagas em diversas funções da administração pública de Souza. Porém, várias ilegalidades foram constatadas na realização do concurso pelo Ministério Público Estadual, que requereu à Justiça a suspensão do processo seletivo. Dispensa da licitação para contratação da FUNAP. Divulgação da lista de inscritos com apenas o primeiro nome dos candidatos. Deficiência na publicação das alterações do edital e concorrentes ao cargo de assistente jurídico, contendo apenas parentes do prefeito. Essas foram algumas das irregularidades que levaram a 5ª Vara da Justiça de Souza a conceder uma liminar requerida pelo Ministério Público, suspendendo o concurso em julho do ano passado. Além disso, houve bloqueio de parte dos bens da FUNAP, Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão. Quando o processo judicial já estava em fase de contestação, o município procurou a Promotoria de Justiça, admitindo todos os erros e celebrou um termo de ajustamento de conduta para a realização de um novo processo seletivo em 2014. Essa ação civil pública tramitou. O município contestou, nós impugnamos a contestação e quando ela já estava em fase de análise da contestação pelo magistrado e conforme o nosso pedido, o caso seria de julgamento antecipado da lide, nessa fase do processo o município procurou o Ministério Público e celebrou conosco um termo de ajustamento de conduta no qual ele reconheceu todas as ilegalidades praticadas, anulou o concurso público, anulou todos os atos administrativos decorrentes do concurso e nesse TAC também ficou acertado a realização do novo concurso. De acordo com Lailson Fontes, quando a Prefeitura seguia os prazos estabelecidos no TAC e estava prestes a abrir licitação para a contratação de uma nova empresa organizadora, o Tribunal de Contas do Estado
pediu a suspensão temporária do certame em março para apurar se existem falhas no novo processo. Atendendo a recomendação do Tribunal de Contas, o prefeito achou por bem nós zelarmos pela realização deste certame e suspendeu até que o município possa vir prestar os devidos esclarecimentos dentro do prazo estipulado pelo Tribunal de Contas, e daí nós estamos nesse aguardo de recurso para que nós possamos apresentá-los ao Ministério Público da Paraíba. Aí sim é que entendemos que haverá de ser feito uma readequação dos prazos estabelecidos no termo de ajustamento de conduta anterior. Segundo o promotor de justiça Leonardo Quintães, a intervenção do TCE não compromete o compromisso firmado com o Ministério Público e nem a realização do novo concurso. Os termos de ajustamento de conduta podem sofrer adequações de novos prazos quando há argumentos e provas justificáveis. Esse TAC fixou o prazo inicial para anulação do concurso público pela Prefeitura, que foi no mês de janeiro. Isso já foi feito e fixou o prazo para iniciar o processo licitatório, que já teve início, e o prazo final para nomeação dos candidatos é de 30 de junho de 2014. Prazo de conclusão do concurso, de divulgação da lista final dos aprovados e de nomeação dos candidatos. Há previsão no TAC de alteração desse prazo, caso haja alguma hipótese justificada por parte do município, que será analisada pelo Ministério Público, caso venha a ocorrer. Você sabe o que é corpo de delito? Então confira agora no quadro Você Pergunta e o Promotor Responde. Corpo de delito, a própria denominação já está exemplificando praticamente. O que é corpo de delito? É o conjunto de vestígios materiais deixados pelo crime. Se o crime acontece, aquilo que resulta, que resta do crime, constitui o corpo de delito. É aquilo que será analisado pelo perito para a formação do laudo pericial. No caso de um homicídio, o cidadão é assassinado, ou aquele corpo dele que fica ali jogado ao chão, ao solo, ou jogado em qualquer recinto, e aquilo que sobra, que está com ele, tudo faz parte do corpo de delito, que será analisado diante de um perito, por um ou dois peritos, que termina na conclusão da necropsia ou necrópsia. Então, o que se tem a dizer é que restos deixados pelo crime é corpo de delito. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. A contratação ilegal de escritórios de advocacia e de contabilidade no município de Patos levou a Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público a ajuizar uma ação contra a prefeita Francisca Mota. É o que você confere agora na reportagem de Rômulo Assunção. Irregularidades na contratação de empresas para a prestação de serviços administrativos à Prefeitura de Patos, cidade localizada no sertão paraibano,
a 307 quilômetros de João Pessoa, levaram o Ministério Público Estadual a instaurar inquéritos civis e a ajuizar ações contra a prefeita da cidade, Francisca Mota, e escritórios de advocacia e contabilidade por atos de improbidade administrativa. Segundo a Promotoria de Defesa do Patrimônio Público, essas empresas foram contratadas desobedecendo o que determina a Lei de Licitação Pública. O serviço contratado pela Prefeitura, ele não era um serviço técnico especializado. Aqueles era um serviço ordinário da Prefeitura, que inclusive poderia ser feito por contadores municipais efetivos. Segundo, aquele serviço prestado por aquela empresa de contabilidade é um serviço que também é oferecido por outras empresas de contabilidade. Então, ela não é tão especial. Quando você não abre a possibilidade de competição, porque a licitação é isso, né? Abre para competir, não é? Quando você não abre para competição, você deixa margem até prejuízo ao erário, um prejuízo financeiro. Nossa reportagem foi até um dos endereços que constam na ação no nome de um dos sócios das empresas denunciadas e onde deveria funcionar um dos escritórios contratados pelo município. Mas encontramos esta residência vazia sem nenhuma identificação comercial. O MP pediu uma tutela antecipada para suspender o trabalho dos escritórios com a Prefeitura, o que foi deferido pela Justiça liminarmente. Porém, após um recurso da Prefeitura, o tribunal decidiu suspender os efeitos da liminar. As ações também têm como réu a empresa Clay e Leitão Contabilidade Pública e a Erija Assessoria e Consultoria, além da pessoa física de Fernando Ferreira Mendes. Os processos ainda tramitam aqui, na 5ª Vara da Fazenda, no Fórum Miguel Sátiro, na cidade de Patos. O pedido do MP, ele é muito simples. Declarar nulo o contrato, tá? Declarar nulo o contrato, porque eu entendo que a contratação ela foi feita de forma ilegal. No caso, comprovada a improbidade de todos os agentes envolvidos. A prefeita, no caso, a prefeitura, que também entra o escritório com seus responsáveis, seus sócios, que foram beneficiários também na contratação. Foi verificado que houve a contratação foi feita no valor que não é o valor de mercado, certo? Para o serviço ofertado, a gente pediu até uma perícia dentro da ação também. A gente vai ter que pedir também o ressarcimento ao erário do excesso que foi contratado, se for o caso, certo? E, por último, um dos outros pedidos foi que a Prefeitura se abstivesse de contratar escritórios de assessoria contábil para serviços que não fossem considerados singulares, não fossem considerados especiais. A seguir, você vai ver uma reportagem sobre a medida adotada pela Promotoria de Justiça de São José de Piranhas, no Alto Sertão, para obrigar o município a corrigir as irregularidades encontradas no NACAP, a instituição de acolhimento de crianças e adolescentes localizada na cidade. É o que você confere agora. Estas são imagens cedidas pela Promotoria de Justiça de São José de Piranhas, no Alto Sertão paraibano. Infiltrações, fiações expostas, goteiras, ambientes insalubres, além da inexistência de vigilância de segurança, alimentação inadequada ou insuficiente e falta de um programa de atividades educacionais, foram os itens que mais chamaram a atenção do Ministério Público Estadual durante uma inspeção realizada no ano passado na casa que deveria prestar toda a assistência adequada aos adolescentes em situação de risco ou vulnerabilidade do município. Este é o antigo prédio onde funcionava o NACAP, Núcleo de Assistência à Criança e Adolescente, aqui de São José de Piranhas. Em julho do ano passado, a Promotoria de Justiça celebrou um termo de ajustamento de conduta com o município para sanar as irregularidades encontradas na instituição de acolhimento. Nós conseguimos firmar um TAC e que de imediato, nossa exigência que foi cumprida é que naquela mesma semana, aquela adolescente que lá se encontrava, ela fosse relocada para uma outra casa, que embora não fosse ainda a casa adequada para a instituição, seria uma casa com o mínimo de condição de higiene, saneamento básico, que era uma casa que foi destinada a uma secretaria municipal.
Isso foi cumprido. Este é o novo prédio que a Prefeitura de São José de Piranhas alugou para o funcionamento da Casa de Acolhimento, de forma a atender os itens firmados no TAC. De acordo com a secretária de Assistência Social do município, atualmente a unidade mantém apenas esta adolescente de 12 anos. Segundo Maria Nessi, a casa tem o objetivo de devolver as crianças às famílias. Aqui a gente faz o acolhimento a crianças e adolescentes que se encontram em risco social, né? E aqui a intenção da casa não é permanecer com essas crianças aqui, sim, é uma casa de passagem, onde a gente procura dar assistência necessária a essas crianças, temos também os profissionais, psicólogos, assistente social, para trabalhar não só a criança, como também a família dessa criança, porque o nosso objetivo é fazer o retorno dessas crianças e adolescentes às suas famílias. E o que a senhora achou dessa celebração do tempo de ajustamento de conduta com o Ministério Público para um novo abrigo? Com certeza, foi algo que veio só melhorar, né, a casa e ao município e atingir o nosso objetivo, que a cada dia é que essa casa, claro que a gente não deseja que tenha muita criança aqui nem adolescente, porque o nosso objetivo é não trazer crianças para aqui. O local agora conta com segurança 24 horas, alimentação assistida por nutricionista, mobília em bom estado e estrutura física mais adequada a uma casa de assistência. O prédio é provisório. O TAC prevê a elaboração de uma planta para a construção ou reforma da edificação e a existência de uma equipe multidisciplinar. O prazo de 1 ano dado ao município para cumprir todas as recomendações do MP termina em julho desse ano. Se houver o descumprimento dos itens, pode ocorrer a execução do termo de ajustamento de conduta. Se não forem cumpridos todos os itens, nós podemos executar este TAC, porque este TAC ele é um termo de ajustamento de conduta que é um título executivo, mas extrajudicial. Então, nós vamos executá-lo judicialmente, ingressar com a demanda judicial a fim de que a Prefeitura seja compelida, através, inclusive, de pagamento de multa diária, a cumprir este TAC. O artigo 101 da Lei 8.069 de 1990, também conhecida como Estatuto da Criança e do Adolescente, estabelece que o abrigamento de uma criança ou de um adolescente em entidade é uma medida de proteção provisória e só deve ser usada em último caso como forma de transição para a colocação em família substituta. No próximo bloco, não perca a entrevista com a promotora de justiça Ana Maria França, que vai falar sobre o controle externo da atividade policial. Uma das atribuições do Ministério Público é fazer o controle externo da atividade policial. Para falar sobre esse assunto, recebemos em nosso estúdio a promotora de justiça Ana Maria França, que coordena o NCAP, o Núcleo de Controle Externo da Atividade Policial. Seja bem-vinda ao nosso estúdio. Muito obrigada pelo convite, Cristina. Promotora, como é feito o controle externo da atividade policial pelo Ministério Público? Bem, o controle externo da atividade policial pelo Ministério Público, ele é feito de duas formas. A primeira, através do controle concentrado, que é exercido pelo NCAP, com atuação em todo o Estado. E, de outra forma, por cada um dos promotores nas comarcas. Os promotores, naturalmente, que atuam na esfera criminal
e lidam diretamente com inquéritos. O controle que eles fazem é chamado controle difuso, ou seja, cada inquérito preparado pelos delegados, pelas delegacias, é visto, é analisado pelo promotor e qualquer irregularidade ele fiscaliza. Promotora, há quanto tempo existe o ENICAP? O Núcleo de Controle Externo ele foi instalado a nível de Ministério Público no Estado em 2011. A nossa lei orgânica do Ministério Público previu essa criação, é uma lei de 2010, a Lei Complementar Estadual 97/2010, ela criou o ENICAP. E em maio de 2011, o ENICAP foi regulamentado através de uma resolução do Colégio de Procuradores de Justiça e funciona como está atualmente. Apesar de ser uma função institucional constitucional do Ministério Público, desde 1988, com a Constituição, que se prevê que o controle externo da atividade policial é uma prerrogativa nossa, só agora, em 2010, nós regulamentamos isso a nível de Paraíba. Não fomos atrasados sozinhos, na verdade. No Brasil inteiro é uma questão que a gente ainda está construindo. E antes de 2010, esse controle externo era exercido muito incipiente, de forma incipiente nos inquéritos e através da CAIMP. Hoje em dia que a gente está sedimentando o trabalho, conhecendo a estrutura e fazendo os nossos elos e os nossos vínculos para mudar essa realidade. Que projetos e que ações o Ministério Público definiu como prioritários para esse ano nessa área? Bem, o Núcleo de Controle Externo ele atua esse ano com 2 focos. O primeiro é o planejamento estratégico pelo Ministério Público, propriamente dito. Nós somos responsáveis pelo projeto Sob Controle, que é justamente a fiscalização nas unidades policiais do Estado inteiro. E um outro foco é o combate à corrupção policial. Recentemente, houve uma descentralização do ENICAP com a instalação de um núcleo em Campina Grande. Quais as vantagens que isso trouxe? O controle externo concentrado, como atua em todo o Estado, estava encontrando sérias dificuldades em exercê-lo. Daí, uma excelente iniciativa do Procurador-Geral em descentralizar, para facilitar exatamente esse trabalho, para aproximar o promotor do controle externo das delegacias, das unidades policiais. Então, foi feita essa descentralização, muito vantajosa. O que acontece? Fica um grupo aqui em João Pessoa, que atua até a parte de Campina Grande, em todas as unidades até Campina, e de Campina adiante é o promotor regional. Com isso, o que é que facilitou? Facilitou a divisão do trabalho e equacionalizou também os nossos procedimentos e facilitou o contato, como eu já disse. Quais os problemas que o ENICAP tem detectado em inspeções feitas em delegacias de polícia aqui do Estado? Problema número 1, que é sentido inclusive pela população, é a falta de efetivo policial, tanto civil quanto militar. Eu reconheço que a Polícia Civil padece mais desse problema, não tem efetivo suficiente, o número de policiais civis à disposição no Estado, em todo o Estado, incluindo delegados, escrivães e agentes, não chega a 1.400 membros. E para atender a todo o Estado, a demanda da população, realmente o efetivo é mínimo. E também um outro problema seríssimo encontrado é a questão da interligação das delegacias via internet. Não existe, elas não são ainda interligadas, pese embora as tratativas com o secretário de Segurança sejam nesse sentido. Está havendo realmente o interesse da Secretaria em favorecer essa interação. Então, são esses 2 grandes problemas que nós encontramos. Afora isso, também tem algumas deficiências mais de treinamento, de envolvimento de alguns agentes, mas é o mínimo. O principal realmente é a falta de efetivo. Em relação aos boletins de ocorrência e aos inquéritos policiais, quais os problemas com os quais vocês têm se deparado? Os problemas identificados nos boletins de ocorrência e inquéritos dizem respeito ao registro das ocorrências em delegacias. As pessoas acorrem a esse serviço policial e, infelizmente,
alguns das suas demandas não se convertem efetivamente em inquéritos policiais. A justificativa para tanto, naturalmente, é a falta de efetivo. Nessas inspeções, quando nós vamos lá, nós nos debruçamos sobre esses boletins de ocorrência. E todas as ocorrências que são de ação pública incondicionada, ou seja, aquelas que as pessoas vão lá e falam para o delegado ou para o escrivão que o atende: fui furtada, subtraíram o meu celular e o suspeito é fulano, e dá o nome. Ou questões mais graves, como estupro, abusos sexuais. E a gente detecta que essas ocorrências foram registradas, porém não convertidas em inquéritos, nós imediatamente separamos para que o delegado o faça. Esse problema da população ir até a delegacia e a sua demanda não ser registrada, não implica numa defasagem dos dados estatísticos em relação à segurança pública? É a chamada, exatamente, é a chamada cifra negra. A cifra negra pode ser dita como as ocorrências que sequer chegam ao conhecimento da delegacia, as pessoas não se sentem estimuladas a prestar essas ocorrências, e aí fica um vácuo no sistema de estatística, e outras que essas pessoas não vão, mas não veem o inquérito fluir. E aí, realmente, muda o quadro. Esses problemas são responsáveis por uma certa sensação de impunidade e até de descrença na corporação Polícia Militar e Civil, que a população vem sentindo? É o que gera a sensação que a gente sente. Nós atendemos muito as pessoas no nosso núcleo. O nosso núcleo não se debruça apenas em procedimentos. Nós fazemos atendimento ao público, nós recepcionamos as demandas da população e muitas dessas reclamações dizem respeito exatamente a isso, de ter batido a porta de uma delegacia e não ter encontrado atendimento, de ter ligado para o 190 e a Polícia Militar não ter ido. Então, tudo isso gera na população a sensação de que está desprotegido, desamparado. E, infelizmente, é como eu tenho dito nas nossas reuniões, o povo, atualmente, o que mais o aflige é a falta de segurança. É ele não ter certeza de que vai voltar para casa, é ele não ter a garantia de que vai se sentar na sua calçada, como nos interiores que a gente anda. Não se senta mais numa calçada, não se sente mais à vontade. Então, o que é que a gente quer devolver a essas pessoas através do controle externo? É essa vontade de ser cidadão de novo, de ter a certeza de que vai se sentar, vai tomar uma água, vai conversar com o vizinho e nada de mal vai acontecer. Eu lembro sempre a todos que nos procuram que segurança pública não é a segurança, é a sensação de segurança. A gente quer devolver essa sensação às pessoas e eu digo sempre também, não é batendo, é na conversa, porque todos nós, Polícia Militar, Ministério Público, Polícia Civil, fazemos parte de um mesmo sistema. A gente joga no mesmo time. Então, as tratativas são sempre nesse negócio. É resolver, é conversar, é saber por que não foi feito e as justificativas a gente acolhe e faz com que as coisas aconteçam, sempre em conjunto, porque nós reconhecemos a deficiência atualmente de pessoal. Que medidas vêm sendo adotadas pelo Ministério Público para garantir que as delegacias de polícia funcionem em situações melhores? Essas nossas inspeções são importantíssimas. Nelas a gente detecta a falha e fazemos as recomendações. O Ministério Público tem esse viés de não apenas acionar judicialmente. Nós temos medidas extrajudiciais que fluem, que surtem muito efeito. Então, quando detectamos alguma necessidade especial naquela delegacia, nós preparamos as recomendações e em 80%, 90% são atendidas. Os delegados, o secretário de segurança vem acolhendo as nossas demandas, as nossas recomendações. E nesse sentido a gente tem trabalhado. Recentemente nós expedimos uma recomendação para o secretário de segurança com relação à questão da necessidade de publicação dos plantões ordinários e extraordinários. Ou seja, o que pretendemos fazer com isso? É que as pessoas, a comunidade, o povo que precisa do serviço de uma delegacia, saiba o horário que aquela delegacia está aberta, aonde terá plantão na sua região, plantão de delegados, e o nome dos delegados e agentes que estarão nela.
Então, essa é uma medida que nós pretendemos, com ela, o que é que nós pretendemos? Dar a conhecer à população como funciona a delegacia na sua cidade e também uma forma de que nós, do controle externo, possamos também saber, conhecer e evitar que essa sensação de insegurança que as pessoas estão tendo se espalhe e se alastre. Para finalizar, eu gostaria que a senhora explicasse ao telespectador em que situações o cidadão pode recorrer ao ENICAP e como ele pode fazer isso. Bem, o ENICAP funciona na rua Diogo Velho, número 150, no centro da cidade de João Pessoa. Nós temos o atendimento lá pessoal, mas as pessoas também podem se valer do nosso portal 127, que é o portal do Ministério Público, e formular suas denúncias. Ou através do e-mail enicap@mp.pb.gov.br. E o que é que nós atendemos? Demora na tramitação do inquérito policial, falta de atendimento pela polícia militar, violência policial, a corrupção policial. Então, todas essas demandas nós acolhemos e apuramos. Ok, muito obrigada pela sua participação. De nada, eu que agradeço. O MPTV termina aqui. Outras informações sobre a atuação do Ministério Público Paraibano você encontra no portal www.mppb.mp.br. Até o próximo programa.